surgiu uma turnê no Japão pra gente fazer. Quase 50 milhões de visualizações na internet. O contratante me implorando pra tocar lá. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao workshop novoartista.com. Parabéns por estar aqui. O fato de tu se inscrever no workshop mostra que tu tá comprometido com a tua carreira e já percebeu a importância e diferença que o conhecimento pode fazer na tua carreira. Durante o workshop, tu vai conhecer uma nova forma de trabalho muito mais coerente com o mercado musical que a gente está vivendo hoje. Você vai descobrir nos próximos dias como começar do absoluto zero. Ou seja, mesmo que tu ainda não tenha shows, público, música gravada, conceito musical, foto divulgação, mesmo que tu não tenha nem página no Facebook ou canal no YouTube. Como começar do zero numa cidade que ninguém te conhece, não valoriza teu trabalho e sequer dá oportunidade para quem tá começando. Se tu já estiver no nível intermediário, tu vai entender como expandir a tua carreira e os resultados que tu já tem. Ou seja, como fechar mais shows, atingir mais pessoas, fidelizar o público que já te acompanha, em outras palavras, levar a tua carreira para um próximo nível. E tudo que a gente vai te mostrar nos próximos dias, eu te garanto que tu nunca viu antes. Pelo menos não da mesma forma e nem com a mesma profundidade e detalhamento que vai ser apresentado aqui. E a real, cara, é que todas as estratégias que tu vai descobrir no workshop não servem só para bandas e artistas de qualquer estilo, em qualquer fase da carreira, como também para DJs, compositores, produtores musicais, empresários, produtor artístico, enfim, qualquer profissional que leva a sua carreira a sério, independente da cidade que você mora. Isso é só a ponta do iceberg. Existe um mundo paralelo de artistas que estão trabalhando e tendo muito resultado, trabalhando de uma forma totalmente diferenciada, sem seguir os padrões ultrapassados de planejamento de carreira. Existe uma comunidade unida de artistas, de bandas, produtores musicais, empresários, compositores. E daqui a pouco, independente do estilo que tu faça de som, da fase da carreira, da cidade onde tu mora, tu vai ter a oportunidade de fazer parte desse grupo seleto de novos artistas. E eu tenho certeza que existe alguém dentro desse grupo que tem os mesmos problemas que tu tem, que enfrenta os mesmos desafios e que quer te ajudar sem segundas intenções. Depois de 14 anos em contato diário com centenas de artistas iniciantes, intermediários e até quem já tá onde tu quer chegar, a gente pode dizer com toda certeza que algo muito grande está acontecendo nesse momento no mercado da música. Uma revolução de artistas inconformados que, assim como você, querem ser reconhecidos, querem espalhar a sua mensagem, querem mudar a vida das pessoas e que estão cansados de lutar contra um mercado que muitas vezes é injusto e que acaba beneficiando artistas que têm muito contato e muito dinheiro para investir. E isso não é uma brincadeira ou um vídeo promocional para te mostrar uma coisinha aqui e outra ali. E durante o workshop tu vai perceber, cara, que isso é um movimento global que está acontecendo hoje no mundo da música. Por mais que isso possa soar estranho, a gente acredita que estamos vivendo o melhor momento do mercado para artistas que querem fazer a diferença e se destacarem por trabalhar de uma nova forma no mercado atual. Você não tem que acreditar cegamente em tudo que a gente vai te falar nesses próximos dias. Ninguém aqui é dono da verdade. A gente simplesmente viveu coisas que você ainda não viveu. A gente teve acesso a informações que você ainda não teve. Então esteja aberto para ouvir, para pesquisar mais sobre o que a gente vai falar, aplicando e vendo o resultado real disso acontecendo na tua carreira. Assim como milhares de artistas que já participaram do último workshop. E a gente vai te mostrar os bastidores de como artistas iguais a você fizeram para sair do zero, cara, e chegar até onde eles estão hoje, investindo apenas o necessário, e como eles efetivamente pensam para executar cada passo do seu trabalho. Sem enrolação, sem fórmula mágica e sem esconder o jogo. Se tu quer espalhar tua mensagem pro mundo, ser reconhecido pelo teu talento e quem sabe mudar a vida das pessoas com a tua música, eu te digo que tu tá no lugar certo e nesses próximos dias tu vai entrar em contato com uma realidade que tu nem imaginava que seria possível e que tem o poder de transformar para sempre a tua história no mercado musical nacional. E se por acaso tu tá pensando, que massa, mas tá, quem são esses caras aí pra ficar me dizendo o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer ou não? Eu te entendo e provavelmente estaria fazendo a mesma pergunta. Cara, a gente é de Santa Maria, interior do Rio Grande do Sul, uma cidade com mais ou menos 280 mil habitantes. Quando a gente ainda morava lá, nosso sonho já era viver de música. Então a gente gravava em estúdio, dava aula, acompanhava artista e a gente tinha nossa banda. Já tocava em todas as casas da região, tinha ganhado vários concursos, já tinha o nosso próprio estúdio que a gente mesmo construiu nos fundos da casa do Maurício. Mas a gente se ligou que se o nosso objetivo fosse alcançar coisas maiores,
a gente ia ter que sair de lá. E nessa época, a gente já se fazia as mesmas perguntas que provavelmente tu se faz hoje. Tipo, como fazer sucesso, como estourar uma música, será que é possível viver de música no Brasil? Mas as respostas dessas perguntas só vieram depois que a gente se mudou aqui para São Paulo e começou a conviver com os músicos e artistas que já tinham alcançado tudo isso, ou seja, já tinham estourado várias músicas, já viviam de música, já faziam sucesso. Mas a vinda para São Paulo só rolou em 2008 porque uma escola da nossa cidade, inclusive depois a gente até voltou lá para uma série de palestras sobre mercado musical que a gente fez em várias cidades do sul e acabou fazendo lá também, fez uma parceria com o Souza Lima, que é uma das melhores faculdades do Brasil, bastante conhecida inclusive. E tava rolando umas audições, umas bolsas para quem se destacasse, e a gente fez a audição e a gente ganhou uma bolsa para vir estudar em São Paulo. Só que a gente não tinha dinheiro nenhum para pagar passagem, para pagar o aluguel, a gente não sabia onde ia morar aqui em São Paulo, com quem ia morar, mas era o nosso sonho se tornando realidade, né? É engraçado porque eu lembro da exata sensação dessa época, porque os nossos pais nos apoiavam, mas não tinha dinheiro nenhum para nos ajudar. E tinha uma galera dizendo que era loucura, que não ia dar certo, que música era coisa de vagabundo, que a gente ia ser uns frustrados, pra gente procurar um emprego de verdade, procurar uma faculdade decente, emprego estável. Cara, isso foi muito foda, principalmente quando tu ouve isso de algumas pessoas da tua família. Mas, cara, aquilo era o nosso sonho, pra gente não era uma aventura qualquer, não era uma brincadeira. Não, aquilo era a nossa vida. E a gente queria viver de música, a gente queria ser reconhecido pelo que a gente fazia de melhor, a gente queria provar pra essas pessoas que nos julgavam que era possível. E acima de tudo, a gente queria viver fazendo aquilo que a gente mais gostava. A gente decidiu que não ia perder uma oportunidade dessas simplesmente por medo de arriscar. E talvez tu queira a mesma coisa, cara. Eu sei como é difícil tu olhar pro lado e ver as pessoas sendo sucesso. Às vezes menos talentosas que tu, inclusive. Mas não saber qual é o próximo passo, não saber o que tu tem que fazer logo depois. Mas enfim, voltando pra história, com 21 anos a gente largou tudo no Rio Grande do Sul, a gente vendeu guitarra, bateria, amplificador, e em julho de 2008 a gente chegou em São Paulo, de noite, chovendo pra caralho, com R$400 no bolso, uma mochila nas costas e o sonho de viver de música. Só que, velho, a gente só tinha R$400, então não dava pra perder tempo. Então no dia seguinte a gente já saiu pra procurar lugar pra tocar, fazer contatos lá no Souza Lima, e foi muito punk. Até conseguir grana pra pelo menos pagar o aluguel foi muito tenso. Eu não vou dizer que a gente passou fome, mas o que a gente comeu de molho de tomate, de macarrão com molho de tomate, tudo tá louco. Aí depois, com o tempo, a gente começou a pegar uns trabalhos aqui, outros trabalhos ali, cada vez melhores, tocar com uma galera mais legal. Uns 2 anos a gente conseguiu sair da república que a gente morava. E aí, cara, eu e o Maurício, a gente foi morar numa outra casa, onde a gente montou o nosso home studio, um negócio bem simples assim, só pra gente fazer algumas produções que a gente já tava fazendo. O Fê tinha acabado de casar e foi morar com a Nelly e o Gabriel, que tinha acabado de nascer. E nessa mesma época o Fê conseguiu um freelance numa agência de publicidade. Tava tudo indo bem, relativamente bem, quando a gente tomou o primeiro soco, cara, a voadora, tipo aquele coice na cara. Uma enchente no nosso home studio, a casa ficava pra baixo do nível da rua, choveu em um dia o que era pra ter chovido o ano inteiro em São Paulo, a nossa casa inundou, a gente perdeu livro, a gente perdeu equipamento, a gente perdeu nosso CD, a gente perdeu móveis, cara. Eu lembro da batera DW do Maurício praticamente boiando na sala, que ele ainda tava apagando, cara, um cheiro horrível, geladeira virada, barro por toda a casa. A gente levou 3 dias em 4 pessoas pra limpar tudo e deixar a casa limpa de novo. Cara, logo depois de uma paulada dessa, 2 dias depois, mais uma chuva, mais uma enchente, mesma situação. Tudo de novo, tudo revirado, sujo, mais coisas perdidas. Todo o dinheiro que a gente tinha foi juntado pra consertar a parte elétrica da casa, pintar tudo de novo, comprar móveis. Cara, eu lembro que os guris gastaram uma nota comprando equipamento pra voltar a trampar. Então, aí, nessa época, a gente ficou tão sem grana, cara, mas tão sem grana, que a gente voltou a comer um macarrão com molho de 60 centavos. E eu lembro que numa das piores semanas, a gente só tinha um pote de paçoca pra comer, que o Maurício tinha ganhado de aniversário. E por causa disso, ele teve um ataque de pedra nos rins, ele foi parar no hospital, o Fê passou o dia todo com ele lá no hospital público. Naquela época a gente não tinha nem dinheiro pra pagar plano de saúde. E nesse momento a gente não tinha mais força, não tinha mais pra onde correr, a gente pensou, acabou, cara, vamos ter que voltar pro sul. Cada um de nós, eu, o Rafa, o Fê, todo mundo tem o seu motivo pra não desistir. No meu caso, foram meus pais.
Principalmente meu pai tem uma doença degenerativa e eu lembro que justo nessa época o quadro da doença piorou, os custos do remédio aumentaram. Minha mãe com mais de 65 anos tendo que trabalhar dobrado para sustentar a casa. Mas eu lembro que um dos meus principais motivos para eu ter vindo para São Paulo era poder ajudar eles. E se eu voltasse agora eu não poderia mais ajudar. E todo esse tempo que eu fiquei longe de casa, fiquei longe deles, cara, teria sido em vão. E aí eu fiquei num conflito muito grande, eu não sabia o que fazer, eu tava perdido. Eu lembro que a Lid, que na época era minha namorada, hoje a gente é casado, ela tinha se mudado do Rio Grande do Sul para Campinas, tinha deixado a família dela lá pra gente ficar junto, pra gente construir uma vida aqui, e se eu voltasse é como se eu chegasse pra ela e dissesse assim, olha, tudo que tu fez até agora pra gente ficar junto não valeu de nada, tá? Porque a gente tá voltando. Cara, e aí chegou um ponto que eu não conseguia dormir direito pensando em toda essa situação, volto ou não volto. Cara, no meu caso eu não tinha escolha. Meu filho tinha acabado de nascer, eu não tinha o que fazer. Pra mim voltar não era uma opção. Dentro dessa fase péssima que a gente tava passando, eu senti que a minha obrigação era ajudar os meus melhores amigos a continuar lutando pelo sonho deles, não deixar eles desistirem. Eu lembro que tinha uma coisa que ficou martelando muito na minha cabeça. Se a gente desistisse naquele momento, como é que eu ia falar pro meu filho não desistir dos sonhos dele? A real é que diante de tudo aquilo, não tinha a possibilidade de a gente voltar. E a gente decidiu que ia ficar junto e que ia mudar completamente a nossa realidade. A gente não fazia ideia, não sabia exatamente como, mas a gente ia mudar a nossa realidade. Então a gente começou tudo do zero de novo, com novos objetivos, e a gente decidiu que ia se dedicar, que ia trabalhar o dobro, ia fazer tudo o que tivesse ao nosso alcance para realizar o nosso sonho de VD Música na cidade mais competitiva do Brasil, só que dessa vez a gente já sabia o caminho. Só que agora, cara, a gente não queria mais montar um home studio nos fundos da casa do Maurício. Cara, a gente queria uma produtora de relevância nacional. A gente já tinha começado do zero uma vez, então alguns meses depois a gente começou a recuperar algumas coisas, a gente começou a pegar uns trabalhos cada vez maiores, a gente se mudou para uma casa nova, surgiu a oportunidade de eu trabalhar no Sync, que era o estúdio na época que fazia as mixagens, as masterizações do Du Borges, que tava com o Lua Santana, o Jorge Mateus, o Michel Teló, o Bruno Marrone, uma galera da pesada. Eu tava tocando com o Marlon e Michael, e cara, eu aprendi muito na estrada, no dia a dia de uma gig nacional, né, de um trabalho de relevância nacional. Cara, o Maurício tava gravando pra vários estúdios, inclusive pro Estúdio Midas, do Rick Bonadil. Ele tava dando aula de bateria no Souza Lima, ele fez alguns musicais, ele gravou uns trabalhos pra Rede Globo, pra MTV. Bem nessa época eu acabei assumindo toda a parte de vídeo, web design, todo o motion da agência. Nessa época também eu desenvolvi vários trabalhos pro Facebook Brasil, o Grupo Pão de Açúcar, atendi os maiores shoppings do país, tava atendendo a gravadora do Rick Bonadil também, eu fazia todos os sites de todos os artistas de lá. E bem nessa época eu fui chamado pra uma concorrência em Los Angeles pra desenvolver a capa do rapper Tyga. Cara, e 2 anos depois a gente inaugurou a One Produtora e começou a ter contato diário e trabalhar com uma galera muito massa. Uma galera que já tava jogando outro nível de jogo. E a gente começou a tocar com o Ivo Moser, conviver com o Caco Grandino e o G Rocha da X0, o Fernandinho Beatbox, a banda Maneva aqui de São Paulo. E aí a gente pôde entender, cara, onde esses caras focavam, como eles pensavam na carreira deles, as estratégias que eles usavam e até onde eles erravam. Então, aí durante as sessões de gravação, cara, a gente dava muita dica pros artistas menores, né? Pra galera que tava começando, sobre como que eles deveriam lançar aquele material que eles estavam gravando com a gente, como que eles poderiam atingir mais pessoas, como que eles poderiam fechar mais shows. A galera começou a pedir pra gente divulgar esses conselhos e essas conversas informais como, tipo, um serviço da One. E a gente começou a fazer isso. A galera que fazia consultoria tinha resultado porque eles eram uma galera boa, tipo, talentosa, tinha boas músicas, falavam bem, mas faltava alguma coisa, faltava uma peça. Que a real era o conhecimento, que era saber o próximo passo depois de gravar a música. O que faz depois de gravar uma música? E aí, cara, a galera nos deu a sugestão da gente fazer uns vídeos rápidos, né, dando umas dicas práticas de planejamento de carreira e tal. Mas a gente tava cheio de serviço na One Produtora e a gente ficou meio em dúvida, putz, será que faz, será que não faz? Mas ao mesmo tempo a gente não achava mais justo manter essa informação toda só para aquela galera que fazia consultoria. E aí então a gente decidiu postar
uns vídeos no Facebook de forma bem simples, cara, com a câmera e o microfone do celular mesmo, às vezes dentro do carro. O Fê gravava na sacada da casa dele, o Maurício gravava nos intervalos das gravações aqui no estúdio, e mais ou menos uma semana depois, cara, a gente começou a receber muito e-mail da galera agradecendo pelo conteúdo, que tava ajudando absurdamente, que eles nunca tinham visto aquilo acontecer na carreira deles. E aí a galera perguntava assim, ó, onde é que eu compro o curso? Cadê o curso de vocês? Só que a gente não tinha um curso, a gente tava atolado de coisa aqui na One, cheio de trabalho. O que aconteceu? A gente decidiu parar grande parte dos nossos trabalhos aqui na One e a gente decidiu focar no curso. Eu acabei saindo da agência, então a gente se trancou aqui e ficou, um tempão 100% trancado aqui dentro pra criar um curso que a gente gostaria de ter comprado quando a gente tava lá em Santa Maria. Tipo assim, um curso que se o meu filho, o Gabriel, quisesse seguir uma carreira na música, eu pudesse tranquilamente deixar pra ele. E o mais louco foi que a gente abriu a primeira turma e em 5 dias todas as vagas que a gente tinha estipulado tinham esgotado. E depois de alguns meses, o resultado da galera que aplicou o que a gente estava ensinando no curso foi animal. A galera nos ligava assim, feliz, né, contando os resultados que eles estavam tendo, assim. Inclusive, um dos nossos alunos, se eu não me engano, foi o primeiro aluno. Hoje ele trabalha com a gente lá de Natal. Ele faz parte da equipe de cuidado do Novo Artista. Ele é uma extensão nossa, ele é um braço nosso lá em Natal. Cara, e a gente ficou muito feliz, né, de ver que a galera das conversas informais, do estúdio, a galera das consultorias, todo mundo que aplicava o que a gente estava ensinando, que a gente ensinava, que a gente falava, de diferentes lugares do Brasil, fases da carreira, estilo musical, tava tendo resultado, tava tendo um ótimo resultado. E a partir disso a gente percebeu que o Novo Artista podia fazer diferença no mercado. O que a gente fez? A gente formatou o Novo Artista, né? Com uma empresa de verdade, com divisão de tarefas, a gente criou o canal do YouTube, nós organizamos algumas palestras, inclusive esse workshop que a gente tá gravando agora. E o mais interessante de tudo isso é que mesmo o Novo Artista não sendo a nossa principal fonte de renda, tudo que ele gerava e gera era e é reinvestido nos custos mensais do projeto. E, cara, a satisfação de tu ver alguém vivendo o próprio sonho por causa de um conhecimento que tu passou, é muito foda, cara. É muito foda. O nosso objetivo com o novoartista.com é transformar o mercado musical brasileiro. É inspirar artistas a não desistirem dos seus sonhos. E durante o workshop, começando pela aula de hoje, a gente vai apresentar a base, a gente vai apresentar os fundamentos do nosso método de forma bem prática. E a aula de hoje é sobre como tu lançar qualquer material do zero em 5 passos. E aí, meus jovens, tudo bem? Sejam bem-vindos à primeira aula do workshop. E, cara, antes de mais nada, eu já quero começar dando um recado muito importante. Fecha qualquer aba, qualquer celular, qualquer aplicativo, mensagem, vídeo, qualquer coisa e foca aqui, cola aqui comigo. Eu falo muitas coisas importantes, inclusive eu falo muito, se tu já me conhece provavelmente sabe o quanto eu falo. Então, assim, muitas das sacadas daqui dessa aula eu vou falar também, eu não vou só escrever aqui no quadro. Então tu precisa estar muito atento para as coisas que eu vou falar. Então eu sugiro que tu já pegue um caderno, separa algumas folhas, de preferência um caderno, deixa organizado ali e já vai anotando e escrevendo tudo que eu vou falar aqui. Isso reforça o aprendizado e se tu ouvir alguma coisa, quando tu escrever, tu vai gravar mais rápido ainda e isso vai permanecer contigo, beleza? Se tu só estiver olhando, meio disperso, provavelmente esse conteúdo pode passar batido, então foca aqui comigo e vamos nessa. Vamos começar falando sobre como as pessoas geralmente fazem os seus lançamentos. Vamos pensar no lançamento de um EP, tá? Geralmente as pessoas, eu tenho um EP, eu vou lançar um EP com 5 músicas. Legal, lançar um EP com 5 músicas. O que as pessoas geralmente fazem? Compõem 7, a muito custo. Dessas 7 músicas, elas escolhem 5, 4, que elas acham bacana, e investem metade do dinheiro delas na gravação desse EP, na gravação dessas 5 músicas, para ter uma boa qualidade. Dessas 5 músicas, elas escolhem uma música para fazer um clipe oficial, que geralmente fica meio tosquinho, ou por falta de referência, ou por falta de dinheiro. Pega esse clipe e coloca o restinho de dinheiro que sobrou todo no Facebook e no YouTube para gerar visualização. Cruza os braços e espera esse clipe bombar no mundo. Provavelmente isso não é novo para ti, provavelmente tu até tenha feito já algo assim. E cara, esse jeito é o jeito mais errado possível. Em algum momento se fez algo assim? Em algum momento sim, se fez algo assim. Só que há muito tempo atrás. Hoje em dia isso não funciona mais. Pelo simples fato de que a forma como as pessoas consomem música hoje mudou. As pessoas não consomem música mais do mesmo jeito que consumiam há 10 anos atrás. Que dirá 20, que dirá 30, que é da onde muitas das estratégias que as pessoas insistem ainda hoje vêm, durante 30, 40, 50 anos atrás.
E pelo fato das pessoas consumirem música de uma forma diferente hoje, existem outros passos antes a se fazer de lançar o teu clipe, a tua música, o teu EP, o teu CD, enfim, o que tu for lançar. Isso aqui serve para qualquer material que tu queira lançar. Se tu já estiver na estrada, já tem material lançado, cara, isso aqui também serve. Eu vou pensar aqui numa cronologia na qual o artista que a gente está imaginando aqui, ele não tem nada, não tem música, ele não tem nada. Ele está começando do zero. Porque muitas das pessoas que já estão na estrada, elas têm algumas falhas antes dos lançamentos. Então eu vou pensar num artista aqui que está do zero, mas com certeza, cola aqui comigo, porque com certeza, mesmo tu já estando na estrada, essa aula aqui é para ti. Então vamos ao primeiro passo. O primeiro passo em qualquer lançamento é a definição de um conceito, mensagem, posicionamento e aí a composição. O que eu quero dizer com isso? Conceito, cara. A primeira coisa que tu precisa definir antes de fazer qualquer coisa é ter um conceito. Esse conceito se divide basicamente em duas partes, o musical e o visual. O que é esse conceito? É uma ideia. Como que tu vai embalar o teu material, o teu conteúdo, a tua música, tu como artista? Como é que tu vai se apresentar para as pessoas? Como as pessoas vão te ver? Que tipo de cor tu vai usar nas tuas coisas? Tu vai usar algo mais vintage? Tu vai usar algo mais novo? Tu vai focar em artistas dos anos 40? Não, tu vai focar em algo muito mais de acordo com a atualidade, sempre se renovando. Que tipo de conceito, que tipo de ideia o teu trabalho vai passar para as pessoas? Esse é o primeiro pensamento que tem que ter. E tu acha isso buscando referências. Tem que buscar referência para isso. Então, pega outros artistas, pega artistas de nichos diferentes e tu vai conseguir chegar num conceito que mais se adequa àquilo que tu quer falar. O segundo ponto é a mensagem. A mensagem, cara, é o principal responsável por conectar com as pessoas. O que faz com que uma pessoa efetivamente siga o teu trabalho não é se teu clipe está bem gravado, não é se a tua gravação, se tu investiu 500 mil reais para gravar um disco, se tu gravou 30 músicas, se tu gravou um CD, se tu tá 10 anos na estrada, não interessa, não é isso. O que faz as pessoas conectarem, e anota isso, cara, o que faz as pessoas conectarem no teu trabalho, as pessoas te seguirem, é a tua mensagem. Pensa comigo, por que eu, Felipe, vou deixar de assistir a última temporada do Game of Thrones, por exemplo, para assistir o teu clipe que tu investiu, sei lá, vou botar um bom cenário aí, 5 mil reais. Por que qualquer outra pessoa vai parar, vai deixar de assistir o Game of Thrones, que é uma superprodução que já ganhou Oscar, uma produção milionária, para assistir o teu clipe? Pela produção que não é. Tem que pegar a pessoa de algum jeito, tem que conectar com ela de alguma forma. E como é que tu faz isso? Através da mensagem. E logo depois vem posicionamento. O que é posicionamento? É como as pessoas vão te enxergar. Anota isso, cara. Comunicação não é aquilo que a gente fala, é como a pessoa entende. Isso tem totalmente a ver com posicionamento. O que tu defende? Sobre o que tu fala? As pessoas, elas não querem um artista que está em cima do muro. Elas querem um artista que toma um lado. Ou tô desse lado, ou tô desse. Ou defendo paz, ou defendo ódio. Ou eu defendo esquerda, ou defendo direita. O que tu defende? Tu precisa escolher um lado, cara. Geralmente as pessoas, elas escolhem um lado genérico. Elas vão lá e focam onde? Elas ficam em cima do muro. E aí uma frase que eu uso dentro do nosso curso, uma coisa que eu gosto muito de repetir é o seguinte, ó. Se tu quer atingir um certo público e tu tá em cima do muro, a única coisa que tu atinge é o muro. Nada mais. Então tu tem que escolher um lado. Se tu ficar em cima do muro, se for genérico, se tua mensagem for genérica, se teu texto for genérico, se as tuas letras forem genéricas, cara, esquece. Tu tá na maioria. Tu tá na galera. Tu tá no todo. Que as pessoas, grande parte das pessoas não dão certo porque são genéricos. E qual é o pensamento? Eu entendo esse pensamento. Ah, não, eu sou genérico porque assim eu chego em mais pessoas. Cara, a gente tem 20 milhões de artistas só no Brasil, no Spotify. Se tu for genérico, cara, tu não vai sequer aparecer. Então tu precisa tomar um lado. Eu falo muito sobre isso nas nossas lives, nos nossos cursos, nas nossas palestras, nos nossos vídeos semanais. Eu falo muito sobre isso. Tu tem que escolher um lado, cara. Tu tem que ou defende um ou defende o outro. E a mensagem é isso. Tu pode defender amor, tu pode defender paz, tu pode defender vibe positiva, tu pode defender ódio, tu pode defender as pessoas se assumirem, as pessoas gostarem de si como elas são, tu pode defender LGBT, tu pode... Cara, existem milhares de coisas que tu pode defender. Agora escolhe uma e corre atrás. O que eu sugiro é que escolhe aquela que tu mais identifica. Tem que ser de verdade. Não é porque tu tem que defender uma mensagem que essa mensagem tem que ser qualquer coisa. Se for qualquer coisa, as pessoas não vão se conectar. Tem que ser verdadeiro. E aí cai o posicionamento, que é o que eu estava falando antes. Como as pessoas vão te ver?
é por isso que a gente define conceito e mensagem. Quando tu tem algo pra falar e tu já tem uma ideia, tu embala isso tanto visualmente quanto musicalmente falando, cara, tu tem um posicionamento muito mais claro. Aí tu já sabe pra que caminho ir, as pessoas elas vão se conectar. E elas deixam de assistir o Game of Thrones pra assistir o teu vídeo. Elas deixam de ir no show de uma dupla famosa, de um artista famoso, pra ir no teu show. Não é pelo dinheiro. As pessoas não escolhem isso, não é isso que faz com que as pessoas escolham, é o que as representa. E é o teu posicionamento, somado com mensagem e conceito, que vai fazer com que as pessoas se sintam representadas pelo teu material. Seja clipe, seja música própria, seja música cover, seja versões, seja qualquer coisa que tu for fazer. Inclusive aqui em posicionamento e conceito, o Maurício vai falar mais sobre isso na aula 3, onde ele fala como tu criar ações fora da caixa e ele dá vários exemplos de como os artistas fazem para fazer isso com conceito e defender o seu posicionamento. Mas seguindo aqui, o quarto passo é compor. Aqui, ó, dentro de um planejamento, dentro de um cenário onde tu tá pensando num planejamento, cara, tu começa a compor aqui, ó. Tu já começa a compor nesse momento. Tipo assim, tu vai começar a compor e tu não vai parar. Ah, legal, mas eu não consigo, eu não componho, Felipe. Eu não sou muito bom em compor, eu não tenho muito tempo de composição. Ok, cara, pega música de artistas, de compositores. Tem muito profissional que só compõe, tem muito compositor aí que os caras só compõem. O objetivo, o trabalho deles é compor. Aproveita que tu não compõe e pega o trabalho deles. Por isso que eu coloquei aqui, compor e ou buscar composições. Então, componha, cara. E eu sugiro que tu não tente pegar uma composição se tu é do sertanejo, por exemplo, do Bruno Calimã, que é um dos maiores compositores hoje, dentro do sertanejo. Não, cara, pega um artista, pega um compositor da tua cidade, pega um cara que tá começando, tem que começar junto, tem que montar uma cena, tem que gerar uma comunidade, senão não vai rolar. É que nem um artista que tá começando e quer que um artista grande o promova ou fazer parceria. Cara, isso não existe. Isso é loucura tu achar isso. E muita gente pergunta pra gente, como é que eu faço pra fazer participação com artista grande? Cara, quando tu for um grande artista, tu vai fazer participação com grandes artistas. Quando for um grande compositor, tu vai botar música com grandes artistas. Quando for um grande artista, tu vai ter um grande compositor contigo, entendeu? É assim, mas é tudo passo a passo. Ok, defini isso aqui, já sei, Felipe, já defini o conceito, minha mensagem, meu posicionamento, já tenho uma ideia, já está embalado, já sei uma referência visual, já sei qual conteúdo eu vou falar, qual a minha mensagem. Legal, sei, botei tudo no papel. E isso aqui, ó, coloca no papel, escreve. Já sei o que eu vou fazer, massa. Vamos pro segundo passo. Esse é um conceito que eu gosto muito de usar, que é o conceito do jardim. O que eu quero dizer com jardim? Tem um pensamento, uma ideia que eu sempre reforço nas lives, nos nossos conteúdos, que é o seguinte, cara. Não adianta tu percorrer o mundo pegando as melhores, as mais raras borboletas, tu investir $1 milhão, 100 milhões de dólares, percorrendo a vida inteira o mundo e pegar as melhores borboletas. Anota isso, hein? As melhores borboletas e tu chegar em casa e não ter um jardim para deixar elas. Por quê? Porque elas vão embora. A mesma coisa acontece aqui. Esse é o primeiro grande... Aqui já tem um erro considerável, né? Mas o primeiro grande erro das pessoas tá aqui no jardim. O que elas fazem? Elas investem dinheiro escolhendo um clipe que elas acham legal, de 5 músicas do EP que elas acharam bacana, que elas escolheram, colocam dinheiro lá, só que quando elas trazem, as poucas pessoas que vêm, quando elas vêm aqui no jardim, as pessoas não ficam. Por quê? Porque não tem material, porque não tem conteúdo, porque não tem nada que as deixe ali, que as mantenha ali. E antes de tu pensar em atrair, antes de tu pensar em investir dinheiro, antes de tu pensar em qualquer... Cara, antes de tu pensar em botar dinheiro em qualquer coisa, tu tem que ter isso aqui, jardim. O que é o teu jardim? São os teus conteúdos. É o teu canal do YouTube, é o teu Facebook, recheado de conteúdo interessante. Não o Facebook, por exemplo, com 40 compartilhamentos do teu clipe que tu lançou no passado. Não é isso. Conteúdo novo, cara. As coisas tem que ser, tem que rolar. As pessoas elas não têm mais tempo, não querem ficar vendo mais do mesmo. Botou o clipe lá, lançou, rolou, cara, tá rolando o lançamento do clipe, ele tá tendo a divulgação do clipe, legal, mas tem outros conteúdos rolando. Isso não pode parar. Então, aqui no jardim é o momento onde tu começa a produzir
conteúdos, tu começa a produzir conteúdos variados, ou seja, tu pode produzir música cover, tu pode produzir música própria, ou melhor, tu pode não, tu deve colocar as tuas músicas próprias lá. Eu recomendo que depois dessa aula, depois da aula toda, tu vá lá no YouTube e pesquise Biolo, B-I-L, Biolo. B-I-O-L-L-O, Biolo, com 2 L's. O produtor artístico dele é um grande amigo nosso, Julio Salinas, é um dos nossos palestrantes oficiais, nos nossos eventos que a gente dá dentro do nosso curso, no Planejamento da Sua Carreira. A gente tem um evento por ano e ele é um dos nossos palestrantes oficiais. E no último evento, ele apresentou o case, ele apresentou o Biolo, ele abriu a página do Biolo. Só pra gente ter uma ideia, ele tem 2 milhões de inscritos no canal e ele começou do zero, absolutamente do zero. Então ele falou muito da estratégia que o Biolo usou para chegar nos 2 milhões de inscritos no canal e 20 milhões de acessos em cada vídeo. E ele produz vídeo em casa. Então ele falou muito da estratégia, como é que ele fez para afinar a letra dele, as músicas dele. Ele falou muito disso. Então é muito bacana. E quando ele apresentou esse case, a gente pôde entender, no caso do Biolo, como ele fez. E cara, ele acertou em cheio nesse ponto aqui, ó. Conteúdo. Ele postava músicas próprias uma vez por semana durante um ano. Ele fez isso até começar com pouquíssimo, ele tinha 6 mil inscritos no canal dele quando ele completou um ano fazendo isso. Então toda semana, faça chuva, faça sol, consistência, anota isso, consistência, ele ia lá e postava um vídeo por semana de música própria. Ah, Felipe, mas e se eu postar minhas músicas e roubarem minhas músicas e eu não posso, nossa, como é que eu faço? E eu tenho medo, primeiro eu preciso registrar. Cara, não. Isso é um problema bom de se ter. Hoje em dia, primeiro lugar que hoje em dia é muito difícil as pessoas roubarem uma música um dos outros. Muito difícil. Pelo simples fato que tem muita coisa aí, tem muita coisa bacana rolando. Então ninguém mais rouba a música. Outra coisa, no momento em que tu posta uma música no YouTube, por exemplo, ali já está um registro. Se tu precisar ir para um tribunal, defender o direito autoral, alguma coisa assim, porque pegaram a tua música, tem a prova lá de que a música tá ali no YouTube. Então assim, isso já te segura sobre esse medo que tu pode ter de, não vou lançar minha música porque podem roubar a minha música. Então, uma coisa que eu quero deixar muito ciente, anota isso, cara. Música própria tem que rolar sempre. Óbvio, tu pode pensar, mas o cover, não posso trabalhar o cover antes de lançar a música própria? Pode, mas um artista efetivamente ele se faz por música própria, não por música cover. Então tu tem que exercitar esse lado desde o começo. Claro, a menos que tu queira fazer tributo, queira ser conhecido por esse trabalho de tributo, aí sim, aí é cover. Mas eu tô falando de artista de música própria, artista de nicho autoral. E aí tu até pode pensar assim, ah, Felipe, mas tem que ser produzido, eu não tenho dinheiro pra produzir, nossa, eu tenho só uma câmera do celular. Cara, não tem problema. Tem um vídeo meu no canal do YouTube onde eu dou 5 dicas pra te produzir o teu próprio clipe no celular. Que dirá vídeos de conteúdo semanais. Se tu entrar no canal do Biolo, por exemplo, tu vai ver que tem vídeos muito simples lá do começo. Alguns ele apagou, lá do começo ele apagou hoje, mas hoje com 2 milhões de acessos, 2 milhões de inscritos no canal. Mas tu vai ver a qualidade dos vídeos que ele coloca lá. Então assim, não precisa e não deve ser superprodução. Porque se for superprodução cada vídeo, tu não consegue manter, tu não consegue fazer. Não tem problema, cara. Quer tirar prova disso? Faça. Pior coisa que pode acontecer depois de ter que apagar os vídeos. Mas eu sugiro, separa 5, 6, 10 músicas e posta uma vez por semana pra te ver o resultado que ele vem, tá? Então aqui, uma vez que definiu os conteúdos que tu vai fazer, já tá começando a produzir conteúdo para te fomentar o teu jardim, chega o momento de definir o orçamento. Cara, a gente tem hoje basicamente as principais ferramentas YouTube e Facebook. O que eu sugiro que tu faça, principalmente no começo? Tu coloca dinheiro no Facebook e não coloca dinheiro no YouTube. O YouTube ele funciona muito mais de forma orgânica. E o Facebook, ele otimiza muito mais o teu dinheiro. Então, se tiver que botar dinheiro, que eu sugiro que tu tenha pelo menos 10 reais por conteúdo para te colocar, se for R$1 que tu tiver por conteúdo, beleza, coloca no Facebook e deixa o YouTube de forma orgânica. Vai te dar muito mais resultado e tu vai conseguir mensurar o que tá funcionando mais, beleza? Cronograma. Cara, tem que ter cronograma para tudo. Tem que ter cronograma de postagem, cronograma de quando vai ter conteúdo, cronograma de quando vai responder e-mail, quando vai responder comentário, quais são os conteúdos que vão em que dia, em que horário. Então o que eu sugiro não, cara, tu tem que ter isso. Isso é um tipo de coisa que não é uma questão de sugestão, mas é uma questão de organização. Isso vai te ajudar a mensurar mais rápido os resultados e vai te ajudar a se organizar e dar conta do volume de trabalho, que não é pouco trabalho, mas são coisas que têm que ser feitas de forma organizada. Então, tem um cronograma direitinho de tudo que tem que postar, porque isso é muito importante. Gente que tem resultado faz isso.
tem cronograma, se organiza. Por mais que não pareça, tem. E se eles não fazem, tem alguém que faça. Então, se tu não tem alguém que faça, tu mesmo tem que fazer, beleza? E o segundo e último aqui, no caso do jardim, é teste, cara. Tem que testar. Não existe fórmula mágica. Não acredito em fórmula mágica, porque isso não existe. Tudo tem que ser teste. Então, os teus conteúdos, pode ser que o teu cover funcione mais que a música própria. Pode ser que a música própria funcione mais que o cover. Não sei. Tu tem que testar. Não existe uma regra. Existem artistas que o cover dá muito certo e a própria nem tanto. Já tem artistas que é o contrário, tem artistas que a música própria dá muito certo e o pessoal não quer nem saber da música cover. Tem que entender no teu caso o que dá mais certo, música própria ou música cover, o que rola mais no teu caso. E aí, bom, a gente chega lembrando que isso aqui não é tipo assim, primeiro eu faço conteúdo, depois que fizer todos os conteúdos eu defino orçamento. Depois que eu defino orçamento, não é uma coisa depois a outra, é tudo junto, tá? Inclusive, eu sugiro que tu vá se organizando porque isso tudo é feito ao mesmo tempo. Esses passos aqui, eles podem ser separados. Por enquanto pode ser separado, depois daqui pra frente não. Isso aqui, ó, em cada ponto é tudo junto, beleza? Então aí a gente chegou no terceiro passo. O terceiro passo é atrair, engajar e fidelizar. Então, não tem mais coisas aqui, mas eu quero falar sobre esses três primeiro. Atrair, engajar e fidelizar, aula 2. Isso aqui o Rafa vai entrar muito a fundo na aula 2. Cara, o conteúdo do Rafa tá animal. Ele te ensina a fundo o que significa atrair, engajar e fidelizar. Ele vai te mostrar através de exemplos, numa planilha que ele mostra, os funis, ele mostra qual é o processo que acontece em atrair, engajar e fidelizar. Então, eu não vou entrar muito aqui, mas o passo 3 é atrair, engajar e fidelizar. Ou seja, existem conteúdos específicos para te atrair as pessoas. Não é qualquer conteúdo que faz tudo. Tem alguns conteúdos que tem mais de um objetivo. Por exemplo, videoclipe. Videoclipe ele pode atrair, mas o objetivo dele é gerar valor para as pessoas que já estão te seguindo. É tu fidelizar as pessoas. O Rafa vai falar mais sobre isso. Mas atrair, existe conteúdo específico para atrair. Ou seja, nos seus conteúdos tu tem que produzir conteúdos que atraiam as pessoas. E o Rafa explica isso. Engajar, a mesma coisa. Dentro do funil de relacionamento, dentro do funil de engajamento, de fidelização, tu vai ter conteúdos específicos para engajar. E fidelizar, a mesma coisa. Existem ações e coisas, conteúdos específicos para te fazer, para te fidelizar, engajar e atrair. Uma vez que tu entendeu esse processo aqui, que tu começou a montar o teu jardim baseado nisso aqui, tu precisa analisar o feedback. O que significa isso? Todo o conteúdo que tu posta, ele vai ter um retorno das pessoas. Inclusive, tu precisa falar para as pessoas que tu quer esse retorno. Então, ó, sabe aquele no final do vídeo? Curte, compartilha, deixa teu like, fala o que tu tá achando desse vídeo, gostou da minha música. Tu tem que falar isso para as pessoas. Tu precisa falar para elas o que elas têm que fazer. Ao falar isso, vem um feedback, ou seja, vem um retorno. Ah, gostei da música, não gostei, amei a letra, amei essa parte, nossa, refrão maravilhoso, essa música me representa, essa música, nossa, maravilhosa. Esse tipo de feedback tem que analisar. Por quê? Porque no momento que as pessoas começam a falar pra ti o que elas acharam da tua música, tu vai entendendo o que dentro da tua música mais funcionou. E é isso que permite que os teus conteúdos cresçam. Se tu pensa, por exemplo, pensar em produzir, vou produzir 30 clipes, vou postar um por semana e, com certeza meu canal vai crescer. Se tu não analisar o feedback que vem, ou seja, a cada conteúdo tu analisa o feedback, postou um conteúdo, analisou o feedback, no próximo tu melhora aquilo que tava ruim nesse, melhora e posta de novo. Se tu não analisar e atualizar os teus conteúdos, o teu canal, depois de 60 mil vídeos, ele vai continuar a mesma coisa. Tem gente que tem canal há anos e não tem nem 100 inscritos. Assim como tem pessoas que tem canal há alguns meses e já tem 3, 4, 5, 10 mil inscritos. Por quê? Porque eles pegam os conteúdos, analisam o conteúdo, o que tem de errado no conteúdo que eles postaram, o que tem de certo, reforçam o outro que está certo e corrigem o que está errado. Então, tu precisa ter esse olhar, porque senão o teu conteúdo não vai crescer, o teu canal, o teu trabalho não cresce. E por último, eu coloquei aqui comunidade. Ó, até aqui, cara, nesses passos aqui, quando começou a definiu o conceito, fez o conteúdo, começou a postar, atraiu, engajou, naturalmente, tu vai começar a ter pessoas te seguindo. Então, vai ter fãs. 2, 3, 10, 5, o número que for, tu vai começar a ter pessoas que vão te seguir sempre. Isso só vai acontecer se, por exemplo, o teu conteúdo tiver consistência. Se tu não postar com consistência, se não fizer o que eu tô falando até aqui, não vai funcionar, tá? Então, se tu fizer só esse passo, não vai funcionar. Se tu fizer só esse passo, não vai funcionar. Se tu pular do 1 pro 3, também não vai funcionar. Se tu pular do 5, pular do 3 pro 5, não vai funcionar.
é um passo a passo, a gente testou muito isso aqui, então é um método, tu tem que seguir passo a passo e aí sim vai ter resultado. Aqui no caso da comunidade, no momento que tu começou a atrair mais, a ter mais pessoas se seguindo, chega um momento de tu ter uma comunidade. Ou seja, tu tem que dar o senso de comunidade para as pessoas. Como é que é isso? Cara, qual o lugar que tu se sente mais seguro? Mais seguro, amado, feliz, que assim, ó, que tu pode ser quem tu é, na maior parte das vezes, pelo menos pode ser quem tu é. Na tua casa, com a tua família. E as pessoas que te seguem, anota isso, as pessoas que mais te seguem, elas querem se sentir assim. Em parte elas já se sentem, só que tu precisa dar um motivo final para que elas realmente se sintam assim e façam mais pelo teu trabalho. Não são as 100 milhões de pessoas que vão fazer o teu trabalho crescer. São 5, 6, são 10 extremamente fiéis. A gente tem um número de estudos de casos, de exemplos de artistas grandes que tem um puta resultado por 5, 6, 10 pessoas, 20 pessoas, que são as mais engajadas, que são aquelas que focam o máximo possível no artista. Tu tem que ter essas pessoas, tu tem que focar nessas pessoas. E como é que tu faz isso? No momento que tu começar a juntar essas pessoas, tu vai chegar para elas e falar assim, ó, galera, vocês que estão sempre comigo, me acompanhando, eu fechei um grupo, fiz um grupo fechado só pra gente, panelinha da minha banda, sei lá, dá um nome pros teus fãs e cria o nome do grupo. Tem um aluno nosso lá do Planejando Sua Carreira, do nosso curso, ele colocou o nome de Amara Lovers, porque o nome dele é Gui Amaral. Então ele foi lá e botou o nome das fãs dele de Amara Lovers. Elas adoram. Ele já ele já criou aí no nome um senso de comunidade, um senso de família. E tu precisa dar isso para as pessoas, tu precisa dar isso para os teus fãs, tá? Isso vai aumentar ainda mais a tração do teu conteúdo, ou seja, produzir o conteúdo. O primeiro lugar que tu vai postar é aqui. Tu vai dar exclusividade para elas. Tu vai mostrar para elas que tu valoriza elas, tu valoriza os teus fãs, mesmo que sejam poucos. E aí, se tu não valorizar um fã, esse um fã não vai virar 2. Se tu não valorizar os 2, não vai virar 4. Tu precisa valorizar 1 a 1 e naturalmente ele vai começar a crescer. Bom, entendemos aqui até agora, temos então o passo 3, vamos pro passo 4. O que é o passo 4? Tá, uma vez que a gente tem conceito, tá com conteúdo rolando, pá, tô postando vídeo umas vezes por semana, vídeo em casa, tô fazendo as minhas músicas cover, pô, tá rolando pra caramba, as pessoas estão me seguindo, aqui eu já montei o meu funil, de engajamento, as pessoas já estão seguindo, pô, já tá rolando pra caramba, as pessoas estão entrando num lado, saindo do outro, engajadas, tem a minha comunidade, tá aumentando, o próximo passo é o quê? Lembrando que a gente tá pensando no lançamento de um CD, de um EP, né? Então, aqui é o momento de tu definir repertório. Muita gente pergunta pra mim assim, Felipe, qual é o melhor momento para lançar um CD, um EP, uma música? Vamos pensar num EP. O momento certo para te gravar um EP, não falando lançar, hein? O momento certo para te gravar um EP é quando tu já validou as tuas músicas. Não é porque tu pegou um CD do Marcos Bellucci com, sei lá, com músicas que tu nunca viu na vida, que eles estão lançando, que essas músicas não foram testadas antes. Se tu acompanhar as turnês, os shows, tu vai perceber que todos esses grandes artistas, eles testam as músicas nos shows, enxergam, percebem as que mais funcionam, testam versões dessa música e no final da turnê, quando eles vão lançar um disco novo, ou às vezes tá no meio da turnê, não tem uma regra pra isso, quando já testaram, eles falam, ó, essa música funcionou muito bem, vamos lançar. Aí ele pega a música, faz uma produção no estúdio mesmo e coloca lá. Ou seja, a resposta vem do público, não é eles que definem, não é eles que escolhem, sempre é testado. E aí tu pode me falar assim, ah, Felipe, mas eu não faço muito show, eu tô começando, eu não tenho como testar. É pra isso que serve a internet e pra isso serve os conteúdos. Vendo que eu botei aqui teste, ó? Então, é pra isso que funciona. É por isso que tu posta uma música por semana. Em vez de tu fazer, por exemplo, 2, 3 shows por mês, por semana, pra te testar muito conteúdo, tu não tem esses shows, tu já começa testando esses conteúdos aqui. Ou seja, tu tem que postar música própria. Posta música própria, mesmo que tu... Ah, mas eu não gosto das minhas músicas. Não interessa, cara. Posta. Tu não faz música pra ti. Tu faz música pros teus fãs. Tu não conecta contigo. Óbvio que tem a tua verdade. Óbvio que tem a tua mensagem. Óbvio que defende algo. Mas lembra que o artista ele é um formador de opinião. E o formador de opinião, ele forma a opinião dos outros baseado na forma como ele vê o mundo. E um artista tem que fazer isso. E é isso que tu faz. É isso que tu tem que fazer. Esse tem que ser o teu pensamento. Então... Não interessa, cara. Não tem que perder medo do não. Se tu é um artista e tem medo de expor o teu trabalho, talvez tu não esteja pronto para ser um artista. Talvez tu não está pronto ainda para
chegar no nível que tu quer, pra estar na esfera que tu quer. Esse é o primeiro passo, perder o medo. Tem que botar tuas músicas pra rodar. E foda-se se alguém vai criticar. Foda-se se alguém vai achar mal. Foda-se se alguém vai falar pra ti, que música ruim. Cara, foda-se. Sempre vai ter alguém que vai reclamar. Sempre vai ter alguém que vai achar ruim, alguém que vai falar mal, sempre vai ter. Só que o teu foco não tem que ser nisso. O teu foco tem que ser em quem vai falar bem ou em quem vai ter uma crítica construtiva. É aí que tu tem que focar, nessas pessoas. Beleza? Então, legal. Tenho comunidade, montei tudo aqui, defini o repertório. Ok, agora é o momento de eu começar a saber se o que eu fiz até agora já tem o material suficiente para lançar um CD. Como é que tu faz isso aqui? Tá, entendemos que tem que definir o repertório. Tu tem que ter nesse momento maior presença digital. Tu tem que ter maior presença digital. O que significa isso? Tu tem que estar mais presente na vida das pessoas. Nesse momento aqui do planejamento, tu já não pode só postar conteúdos no YouTube ou no Facebook. Tu tem que começar a estar mais presente. As pessoas têm que te ver mais. Por que, por exemplo, que tu acha que a Coca-Cola investe milhões para estar na Times Square, por exemplo, que é o centro de Nova York, né? O principal, o lugar mais caro para se patrocinar, para se colocar anúncio no mundo é na Times Square. Por que tu acha que a Coca-Cola paga o que paga para estar lá, para a marca estar lá? Coca-Cola já não é uma mega marca gigantesca? Todo mundo conhece Coca-Cola? Sim. Só que quanto mais tu vê uma marca, quanto mais tu vê algo repetidamente, maior a tendência de tu gostar daquilo que tu tá vendo. Por isso que tem muito artista que investe milhões em carreira para martelar a rádio, e aí aquele conceito de enfiar água lá abaixo, né? De estar sempre. Por quê? A gente ouve tanto algo que acaba gostando. E isso não é nada novo, né? Todas as marcas sempre fizeram isso. Então a mesma coisa é aqui, ó. Se tu tiver maior presença, e não só presença com pessoas novas, mas principalmente com a tua comunidade, porque, mais uma vez, tu lança para quem já te conhece, tu não lança para pessoas novas. Lembrando que a gente tem aqui o processo de atração justamente para trazer pessoas, passar por um funil de engajamento, o Rafa vai falar sobre isso, e no final tu encher ainda mais tu ter mais pessoas engajadas aqui na tua comunidade. Então aqui, maior presença digital, o que tu tem que fazer? Primeira coisa, cara, lives. Tu tem que fazer live, cara, tem que fazer live no Facebook, live no YouTube. Agora, aqui, nesse momento a gente já vai entender, tu já fez conteúdo, tu já tá engajando e fidelizando, tu já sabe qual plataforma mais funciona. Tu já sabe se o teu Facebook tem mais acesso, mais engajamento, mais interação que o YouTube. Ok, entendeu qual a ferramenta, entendeu qual a plataforma? Cara, taca pau. Vai lá e escolhe a plataforma e faz a live nessa. Eu acho que no teu caso, pelo fato de tu investir mesmo que pouquinho, vai ser o Facebook. Mas aí cada um tem a sua plataforma e tem que testar. Mas, cara, tem que fazer live nesse momento aqui, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Menos que isso, tu não gera hábito, não gera consistência. Ou seja, as pessoas elas não vão lembrar de ti. Eu tenho que ir lá, eu tenho que ver a live. Não vai lembrar. Porque tu tá deixando muito espaço. Então, muito espaço entre uma live e outra. Então, eu sugiro que tu sempre faça pelo menos uma vez por semana. Nesse momento aqui, tu vai começar a testar. E a segunda coisa que tu precisa fazer nesse momento de definir repertório é exclusividade. Cara, eu sei que minha letra é horrível, tá? Eu vou narrando aqui porque é feia mesmo. Então aqui, ó, lives e exclusividade. O que eu quero dizer com exclusividade? Agora é o momento de tu reforçar o relacionamento com quem já te segue há mais tempo. Agora é o momento de tu entregar mais coisas novas. E como é que tu faz isso? Olha a sacada. Anota isso aqui. Como tu tá definindo o repertório nesse momento e tu já tem uma comunidade de pessoas que te seguem, tu vai fazer o quê? Tu vai falar, galera, só pra vocês eu vou fazer uma live onde eu vou tocar músicas do meu novo CD. Uma versão diferente, músicas inéditas, enfim, tu vai testar as músicas aqui. Ou seja, tu vai entender quais músicas mais funcionaram aqui e tu vai oferecer para as pessoas para as pessoas que já te seguem com uma outra roupagem. Aí tu vai fazer essa live e tu vai tocar, tu vai fazer essa live, pode ser no YouTube, pode ser no Facebook. E aí tu faz essa live e fala, galera, vou tocar 5 músicas aqui, 2 músicas, quero que vocês me falem quais vocês mais gostam. Porque eu dou muito valor para vocês. Vocês são as pessoas que estão sempre comigo e vocês vão me ajudar a definir quais músicas vão entrar no CD. Elas vão se sentir, muito realizadas, elas vão se sentir muito amparadas. E aí elas vão te dar real. Elas vão falar, a gente gosta mais dessa, dessa e dessa. Ok, tu já começou a definir o teu repertório, tu já começou a selecionar o teu repertório.
Porque não é tu que tem que escolher as músicas que vão pro teu CD, é o teu público que tem que te dizer. E aí o que acontece? Tu usa a exclusividade do conteúdo, entrega pra comunidade, tu gera valor pra essa comunidade que já tá te seguindo, e elas vão te dizer o que tu tem que postar, qual vai ser o teu repertório do CD. Pronto. Agora tu tá junto, as pessoas já te disseram o que tem que fazer, e tu fala assim, tá, saquei. Agora eu vou gravar o CD, agora. Então, chegamos no segundo passo, no quinto passo. E ainda não é gravar o CD. Aqui nesse momento, a primeira coisa que a gente faz no quinto passo, que é geralmente onde as pessoas começam, é o cronograma. Ah, Felipe, mas eu acabei de fazer, já fiz um cronograma lá no começo, pra que eu vou fazer outro? Ok, tu tem que fazer um outro cronograma. Porque quando tu começa o quinto passo, tu tá começando um outro processo junto com o teu conteúdo. Ou seja, aquele cronograma aqui de postagem de conteúdo, ele tá rolando. Só que tem que ter um outro aqui, tá? Porque tu não pode parar a produção de conteúdo, tem que gerar mais valor. Aqui a gente já começa o processo de gravação do EP. A gente começa a fazer, a produzir, a gravar efetivamente. Então, a primeira coisa que faz é definir um cronograma para esse novo processo. Por quê? Porque durante o processo da gravação, tu não para de postar conteúdo. Tu posta mais conteúdos. Tu já tá postando conteúdo aqui, né? Já tá postando os conteúdos, ok. Agora é o momento de tu postar conteúdo sobre a gravação. Principalmente para a tua comunidade, que tu já gerou exclusividade de uma forma e já está mais presente na vida delas. E elas já têm um tamanho específico. Legal. Depois disso, tu define o orçamento. O orçamento é para saber, tá, quanto tu vai botar na gravação? Quanto tu vai investir na gravação desse CD? O que eu sugiro, cara, é basicamente assim, ó, 20-80. Então, tu pega todo o teu orçamento, 20% do teu orçamento, tu coloca na gravação, coloca para produzir esse material. 80% para divulgar. Esse é um cálculo que vai te ajudar a ter mais resultado com menos conteúdo, com menos material. Por quê? Porque se tu investir muito dinheiro numa mega produção, as pessoas não vão saber avaliar uma mega produção. Elas não vão saber avaliar um conteúdo mega gravado. Eu sei, cara, que é importante a qualidade. Claro que é, mas não é fundamental. O fundamental mesmo tá aqui, ó. A gente já falou sobre isso. Só que claro, Felipe, mas eu tenho R$600 para gravar. Cara, eu peguei esses R$600, por exemplo, comprei equipamento para gravar em casa, então. Tu não vai conseguir investir para gravar um EP massa, legal, minimamente legal, com R$600. Dificilmente tu vai conseguir. Tu pode procurar fazer parceria com outro produtor, pode pensar em fazer um single em vez de fazer um EP. Faça um single, separa uma graninha. Agora, óbvio, não é uma regra. Tem que ser 20%. Não, pode ser 30%, pode ser 40%, mas a maior parte tu separa para divulgar e não para gravar. Porque a gente tem tanta plataforma, tem tanto lugar para investir e durante um certo tempo tu tem que colocar um dinheiro para que o trabalho rode, que se tu separar pouco dinheiro para isso, tu vai acabar não conseguindo usar o potencial máximo do teu trabalho. Então, sugiro que tu separe 20, 30% de todo o teu orçamento, mas tu precisa, isso não é uma regra assim, tem que ser isso. Não tem que ser isso. Mas separa a maior parte para divulgação. Bom, definir o orçamento. E outro, tem que definir o orçamento. Quanto eu tenho? Eu tenho só R$1.000. Tá, se tu só tem R$1.000, cara, o que dá pra fazer com R$1.000? Vamos entender, mas tem que entender. Eu tenho R$1.000. É isso que tem que colocar no ponto do papel. Depois, é o momento de tu escolher, definir, procurar os produtores musicais. Esses caras, olha só, o produtor musical, ele vai te ajudar a colocar isso aqui, ó. Conceito, mensagem e posicionamento no teu trabalho. A função do produtor musical é pegar isso aqui, esse conceito, essa mensagem, esse posicionamento, é pegar isso aqui e traduzir aqui na hora de gravação, na hora de gravar, musicalmente falando. Essa é a função de um produtor musical. Mas o produtor não investe dinheiro? Não, o produtor não investe dinheiro, o produtor é um profissional. Tu paga o produtor para que ele produza o teu trabalho. Para que ele embale o teu conteúdo, embale as tuas músicas, produza as tuas músicas, o teu material, colocando conceito. Lembra que eu falei sobre conceito visual e conceito musical aqui? Então, o designer, o diretor de arte é o cara que vai definir a tua identidade visual. O produtor musical é o cara que vai definir a tua identidade musical. Claro, sempre tem a troca da referência, a troca da experiência, tá? Legal, uma vez que tu definiu, escolheu os produtores, aí tu pode falar, tá, mas como é que eu acho esses produtores? Cara, procura produtores da tua cidade, procura produtores na internet, procura estúdios, produções.
Assim que quando tu selecionar um número X de produtoras, de estúdios que tem na tua cidade, na tua região, vai ver o portfólio deles, o que eles já fizeram, compara, e aí tu vê aquilo que cabe melhor no teu bolso e custo-benefício. Entre em contato, mostra a tua ideia. Se tu fez tudo direitinho até aqui, tu vai ter um puta material pra mostrar pra eles, e eles vão falar assim, puta que legal, cara, vamos fazer metade do preço. Só que se tu não fizer isso aqui direito, tu não vai conseguir depois, tu não vai ter moeda de troca pra colocar aqui. E, cara, não me vem com aquela história de acredita em mim, vamos crescer junto. Profissional odeia isso. Dica, hein? Dica, anota isso. Profissional odeia isso, cara. Se tu vai fazer um trabalho sério, então separa nem que seja R$20 por show. Separa, cara, o que tu puder e procura pagar essa pessoa. Oferece algo palpável para essas pessoas. O crescer junto não rola. Todo mundo tem que pagar a conta. Então tem que pensar nisso. O produtor musical é um profissional igual a qualquer outro. Ok. Defini o produtor, ele topou pra mim fazer por R$20 a faixa, tá tudo certo. Aí tu começa o processo da gravação. Nossa, Felipe, mas a gente tá falando aqui há um tempão. Recém agora eu vou começar o processo da gravação. Sim, recém agora tu vai começar o processo da gravação. Sabe por quê? Porque quando tu começar o processo da gravação e tu gerar um making off disso aqui, vai ter gente pra ver. Não vai ser aquela coisa de vai lá, gasta dinheiro produzindo vídeo, produz conteúdo, e não tem ninguém pra ver. Aí fica falando, assiste meu making off aí. No inbox do Facebook. Assiste meu making off aí. Assiste meu making off aí. Assiste meu making off aí. Não dá, meu. Não dá. Tem que fazer o trabalho rodar. Então aqui, ó, se tu fizer esse processo, esse passo a passo aqui, tu vai conseguir ter gente pra ver a tua gravação, pra ouvir o teu trabalho e pra assistir o teu making off. E aqui que tá o grande erro das pessoas. Por onde as pessoas começam? Por aqui. E não. Tem que começar por aqui. Tem que começar definindo o que tu vai falar. Esse é o grande erro. Esse é o lugar para onde as pessoas não estão olhando. E agora tu tá olhando, agora tu tem pra onde ver. Agora tu sabe como fazer. É isso aqui, cara. É isso aqui, ó. E aí a gente pode pensar assim, Felipe, mas isso demora muito, isso é muito caro. Cara, não. Eu tô falando pra te produzir conteúdo com o teu celular. Eu tô falando pra te definir o teu conceito, a mensagem de posicionamento baseado em pesquisa da internet, que tu não paga. Eu tô falando pra te atrair, fidelizar e engajar, que o Rafa vai falar mais sobre isso, mas são coisas que tu conversa com as pessoas, é relacionamento. Inclusive, até tem um R aqui, não sei se vocês perceberam, mas tem um R aqui, tá vendo? Ó, em umas... É de relacionamento. Aqui. Isso aqui é praticamente um desenho, mas tá escrito relacionamento aqui. Então assim, ó, por que eu coloquei relacionamento aqui embaixo de tudo aqui no começo? Porque ele segue pra sempre. Ele sempre vai se relacionar com o teu público. O teu público é a coisa mais importante que tu vai ter em toda a tua vida profissional, cara. São eles que vão ser os responsáveis por fazer o teu trabalho crescer ou não. E quando eu falo público, não são as pessoas que não te conhecem. Não. São as pessoas que já te conhecem. É a comunidade que tu for criar. É a força da comunidade que tu cria. É isso que vai fazer com que o teu trabalho cresça. É isso que vai fazer. É isso que faz, por exemplo, que o Luan Santana coloca um vídeo e tenha 50, 60 milhões de views em 1 ou 2 semanas. É a comunidade dele. Óbvio, ele tem mídias. Eu tô falando pra ti aqui do YouTube e Facebook. Ele tem, além do YouTube e Facebook, ele tem RTV, ele tem rádio, ele tem muito dinheiro pra chegar a muitas pessoas. Ele tem equipe, tem escritório. Agora, tu não tem isso, tudo bem, tá tudo certo, porque dá pra fazer com o que tu tem. Então aqui, cara, o investimento, eu tô falando de R$2 por dia em um vídeo por semana dos teus conteúdos. No Facebook, por exemplo. Se for R$2 por dia em cada vídeo que tu posta, são R$60 por mês, cara. Se tu não tem R$60 por mês, tu não tem condições de ter um celular, por exemplo. Porque tu não tem nem dinheiro pra comer. Agora, eu entendo, claro, pô, tem outras coisas pra vestir, não tenho essas condições todas. Tudo bem, cara, coloca 30, coloca R$10 por mês, o que tu tiver pra colocar aí, mas investe. Agora é muito pouco. E aqui a gente tá falando de conteúdo, a gente tá falando de repertório, a gente tá falando de relacionamento. Isso tudo aqui, ó, é um grande relacionamento com estratégia, com inteligência e com um caminho direcionado. E aí tu pode até falar assim, tá, Felipe, entendi, saquei. Mas minha cidade é pequena, minha cidade
não apoiam. Em nenhum momento aqui eu falei para te sair da internet. Eu não falei para te sair da internet. Tu não precisa sair da internet para fazer isso aqui. Isso aqui é feito na internet. Ou seja, tu pode fazer isso aqui no Congo, se tu quiser. Tu pode falar com o pessoal do Congo com isso aqui. Porque não tem barreira. Isso aqui... Ah, Felipe, mas é muito difícil. Cara, não é a coisa mais fácil do mundo. Mas o quanto tu quer. Tá pronto para pagar o preço pelo teu sonho? É trabalho. E quando a gente fala trabalho, é isso aqui. Mas legal, massa. Entendi, Felipe, legal. Mas o que são esses C, esses As aqui que tu colocou que eu não entendi o que é? Não sei se tu percebeu, que é pequenininho, né? Muita coisa, um risco brabo aqui. Mas tem um A, um C, um S, um A aqui. O que é isso? São gatilhos mentais. Isso é um conteúdo muito avançado que a gente fala dentro do nosso curso, mas eu vou ter que falar aqui o que significa, o que é o gatilho mental, porque ele é o cerne de muito da comunicação, que inclusive a gente hoje, a gente está à mercê desse conteúdo. E muitas vezes a gente não sabe o que é. Gatilho mental é uma comunicação direta com o teu cérebro, direto com o teu inconsciente. Vou te dar um exemplo. Sabe quando tu encontra alguém na rua, alguém que às vezes não necessariamente te conhece, um cara que tem um conhecido, se tu esticar a mão pra ele, falar assim, oi, tudo bem? O que vai acontecer? Ele vai te dar a mão também. Isso é um gatilho mental. É o gatilho mental da reciprocidade. Ou seja, quando alguém te dá algo, tu tem que retornar. Tu sente a necessidade de retornar. Isso é gatilho mental. É uma comunicação direta. Não tem filtro. É direto. Isso permite que, por exemplo, a gente consiga fazer ações que muitas vezes são corriqueiras, mas que o cérebro precisa fazer de forma muito complexa. Por exemplo, escovar o dente. Para escovar o dente, tu precisa esticar a mão, abrir todos os dedos, pegar a escova, abrir a torneira, colocar pasta, não sei o que. Tem noção quando o movimento o teu cérebro pensa, ele executa para poder fazer esse movimento? Tu não pensa, é muito rápido, muito automático, porque tudo é feito através de gatilho. E gatilhos mentais funcionam muito, muito mesmo. E aqui, dentro disso tudo, isso tudo é muito técnico, tem um motivo para cada uma dessas coisas aqui, eu não vou entrar nesse motivo, porque senão essa aula vai ter uns 4 dias, e olha que eu gostaria que tivesse, mas aqui a gente colocou alguns e eu vou falar alguns dos gatilhos. O primeiro é esse A aqui, ó, e esse A, eu vou até escrever em preto porque essa caneta azul não está mostrando bem, é antecipação. Cara, pra gente ter ideia, a gente, com relação a esses conteúdos aqui, a gente dá o que? Acho que uns 100 exemplos, né, Rafa? Mais ou menos, dentro da nossa plataforma. A gente dá uns 100 exemplos de conteúdo lá, porque é muita possibilidade, cara, para cada objetivo. Mas aqui não tem como a gente passar todos. E antecipação, existe conteúdo específico para antecipação. E esses conteúdos aqui, eles geram muita antecipação. Ou seja, antecipação é quando tu antecipa algo para a pessoa. Ou seja, tu gera uma expectativa na pessoa. Por exemplo, tu vai lá e faz um post falando assim, galera, daqui 15 dias vou lançar uma surpresa especial para vocês. Vai ter um lançamento surpresa aqui. Tu tá antecipando, tu tá gerando expectativa, principalmente porque tu mostrou benefício para a pessoa. Tu falou, ó, o benefício vai ser uma coisa muito legal, muito massa para vocês. A pessoa viu o benefício e quer saber. Legal, é que nem Natal, todo mundo fica ansioso pro Natal porque sabe que vai ganhar presente, mas não sabe o que o presente é. Legal, aqui no ponto passo 3 a gente tem um C aqui, ó. C de comunidade. Isso aqui não tá aqui à toa, gente. Essa comunidade, ela tá aqui, tem um objetivo. Comunidade é gatilho mental. Gatilho mental da comunidade. Sabe o que eu falei sobre a família? Que é a coisa onde tu se sente mais amparado? Isso é um gatilho mental. Quando tu dá esse senso de comunidade para as pessoas, elas se sentem amparadas e elas abraçam o teu trabalho. Então, tu tem que dar sempre esse senso de comunidade. Aqui tem um A, nessa parte do repertório, que também é a antecipação. Cara, aqui as pessoas vão estar fissuradas pelo teu conteúdo. Elas vão, nesse momento, tu vai, por exemplo, marcar a live com a tua comunidade e as pessoas vão falar assim, e as pessoas vão falar, nossa, que música linda, eu quero agora. Tu vai ver isso. Se tu fizer tudo direitinho, é isso que vai acontecer. Cara, não tô falando que vão ser 60 bilhões de pessoas aqui, mas, cara, depende da quantidade de conteúdo que tu produzir, depende do teu grau de interação. E é aqui, nesse momento aqui, as pessoas vão estar loucas pelo teu conteúdo. Ou seja, gatilho mental da antecipação e comunidade também. E exclusividade também é um gatilho mental. Mas enfim, isso deixa para um outro vídeo. Tem um outro aqui. Aqui é esse S aqui, ó. SD, eu vou colocar aqui em cima, ó. Esse S aqui de baixo é similaridade.
Similaridade tem a ver com posicionamento e mensagem, ou seja, a pessoa se enxerga naquilo que tu faz, ela se enxerga no teu conteúdo. Similaridade é um dos gatilhos mentais mais importantes que tu pode aplicar em alguém. Quando a pessoa se enxerga, ou seja, ela vê que o teu conteúdo representa o que ela pensa e como ela vê o mundo, quando ela percebe que vocês dois enxergam as coisas da mesma forma, ela cola em ti. E aí, neste caso aqui da comunidade e do atrair, engajar e fidelizar, onde o Rafa vai falar mais dos conteúdos também, tu tá gerando similaridade, ou seja, tu tá gerando familiaridade com as pessoas. Mas cara, um aviso muito importante assim, ó, isso que eu tô passando pra vocês aqui, tô passando porque eu confio em vocês. Esse tipo de informação tu tem que usar com muita integridade. Não é tipo assim, óbvio, eu sei que eu não entrei a fundo em cada gatilho, em aplicação efetiva, isso a gente fala no curso, porque aqui não é o objetivo, aqui é passar os 5 passos. Agora, o que tu já sabe, tu já consegue aplicar. Cara, usa com muita integridade. Seja verdadeiro. Usa isso de forma inteligente. Não é para usar para manipular as pessoas. Por quê? Porque funciona. Não é isso que eu tô ensinando. Legal? Então, beleza. Continuando aqui, a gente tem um outro C. Esse C aqui, o que é esse C que tem as interrogações aqui? Por que eu coloquei ele aqui embaixo de tudo? Porque isso nunca para também. É um C de composição. Cara, tu nunca vai parar de compor. Porque quando tu fizer todo esse funil, esse gatilho aqui, esse processo, a composição ela vai crescendo, tu vai melhorando as composições. Por que tu vai melhorando? Porque tu vai entendendo, a partir do resultado das pessoas, dos feedbacks, tu vai entendendo o que as pessoas querem, tu vai entendendo melhor o que mais funcionou, palavras, frases, o teu jeito, e naturalmente a tua composição vai melhorar pro teu público. Então, tu não pode parar, porque se tu parar, que assim, ó, parei de compor aqui, aí ela começa a fazer assim, ó, tu perde a mão. Não é que parei, ela mantém, não, tu parou, ela não mantém, tu parou, ela desce. Agora, tu precisa estar sempre estudando, sempre tocando, sempre treinando, que aí ela cresce. Tudo é um processo, cara. Começa aqui no 0 e tu acaba aqui no 1000. Só que antes tu tem que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, é assim. Aí tu pode falar assim, Felipe, mas isso não é um processo de lançamento? Tu ensinou só até gravar o CD. Sim, isso é um processo de lançamento. E aí que vai a sacada. E é aqui que é a dica bônus. Depois que tu chegar aqui, a dica bônus é: volte ao começo. Tá mexendo cara de louco, né? Vou mostrar aqui como é que funciona. Depois que tu gravou o processo aqui, o que tu faz? Tu volta pra cá. Tu volta pra cá. Ah, Felipe, mas eu vou definir meu conceito de novo? Eu já defini esse conceito, eu já sei. Não. Tu vai rever. Porque isso aqui, além de ser um processo de lançamento, é um processo de aprendizagem, crescimento e amadurecimento de tu como artista, como pessoa, como profissional. Naturalmente, quando tu voltar pra cá, isso aqui vai ser revisto e tu vai enxergar coisas que tu não enxergava antes. E aí o que acontece? Tu volta pro passo 1, passo 2, revê o conteúdo, vê o que funcionou, vê o que não funcionou, continua revendo a partir do teu aprendizado aqui, continua atraindo, engajando, rever o teu repertório, não precisa rever antes de lançar, que a gente já tá lançando, mas faz os passos de novo até tu chegar aqui e lançar. E aí é só tu falar assim, galera, tá aqui, lançamento tal dia, tá aqui, pá. E aí o teu material vai ter muitos views, o teu material vai ter muita gente fissurando o teu material, vai ter muita gente que tu engajou muito aqui na comunidade e que compartilharam, enfim, aí o teu material começa a tomar corpo. Ou seja, a cada lançamento é um degrau da escada. Tu fez todo esse processo, legal, lançou, puf, agora tu faz de novo, puf, e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Não interessa o tamanho do projeto. Sempre ele vai seguir esses passos aqui. Sempre. Nunca vai fugir disso. Pode ter uma coisa e outra diferente. O Luan Santana pode falar e alugou o Madison Square Garden para gravar o CD dele. A Adele, fechou o país, alocou o país dela para poder fazer o DVD dela no país. Vai seguir a mesma coisa.
Ela vai produzir conteúdo, ela vai comunicar para os fãs, ela vai gerar comunidade, ela vai gerar senso de comunidade para os fãs, para quem está perto dela, ela vai dar exclusividade, ela vai fazer ações, igual eu mostrei aqui. O que muda é a proporção. O que muda é que um é para muita gente, por isso tem muito investimento, o outro para poucas pessoas, por isso tem pouco investimento, ou às vezes quase nenhum investimento. E cara, se essa aula fez sentido pra ti, se de alguma forma te ajudou, se a gente conseguiu de alguma forma abrir um pouco mais a tua cabeça sobre como lançar o teu material, rola essa página pra baixo e aqui embaixo coloca como essa aula te ajudou e o que mais te chamou a atenção nela. É muito importante pra gente saber a tua opinião e a gente promete ler todos os comentários e responder o máximo possível. E outra coisa, quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube. Por quê? 2 motivos. Primeiro, se tu se inscrever, tu vai ajudar a esse conteúdo aqui chegar para mais artistas assim como chegou para ti. E o segundo, tu nos ajuda a manter esse conteúdo, manter esse canal, manter esse trabalho de pé. A tua inscrição é muito importante pra gente. Então, depois que tu assistir esse vídeo do workshop, vai no nosso canal do YouTube e se inscreve. E não se esquece, ativa o sininho para receber notificações. Nós postamos 3 vídeos por semana. E se tu se inscrever, terceiro benefício, tu acaba recebendo as notificações dos 3 conteúdos semanais que a gente posta sempre, sem erro. Às vezes dá uma falhadinha, mas geralmente a gente posta sem erro mesmo. E o terceiro e último aviso, fiquem ligados nos e-mails de vocês. A gente vai mandar o link da aula ao vivo por e-mail, por nenhum outro lugar. Essa aula vai ser uma aula não listada, ou seja, as pessoas que estiverem no canal, que só assinaram o canal, não vão ter acesso. Só quem está inscrito no workshop vai ter acesso à aula ao vivo e à promoção, conforme a gente prometeu. Então, fica ligado, não perde nenhum e-mail nosso que a gente pode te mandar no meio desse caminho, porque é muito importante que tu esteja lá com a gente para não perder a chance de participar da promoção. Se tu não estiver ao vivo, tu vai perder, beleza? Então, é isso, um grande abraço e até a próxima aula. Falou! Um dos objetivos do workshop é que tu comece a visualizar e a agir sobre cada aspecto da tua carreira como tu nunca tinha imaginado antes. E por consequência, alcançar resultados que tu nunca tinha alcançado antes. E tu vai olhar para aquela banda da tua cidade e vai pensar, cara, como que eles ainda não sacaram isso? Por que eles estão trabalhando dessa forma antiga? E na próxima aula tu vai entender a nossa visão, que alguns acham meio controversa, sobre o processo de atrair mais pessoas para o teu trabalho, como se relacionar com elas e como através de um passo a passo transformar esses seguidores em fãs fiéis, mesmo sem um trabalho autoral. Existe uma nova forma de trabalho no mercado musical, e aqueles que não entenderem isso, infelizmente, vão ficar para trás. Esse workshop vai ser o primeiro passo para transformação da tua carreira. A gente quer mostrar que só depende de ti, da tua força de vontade, do quanto tu tá comprometido em investir no teu trabalho. E inspirar artistas a pararem de ficar focando só nos problemas do mercado e começar a focar 100% no desenvolvimento da sua carreira. Se por algum motivo meio inexplicável tu ainda faz parte daquele pequeno grupo, cara, de artista que acha que somente se tu tiver uma gravadora, um empresário, tu vai dar certo, eu te convido a fazer a seguinte reflexão. Até onde focar todos os teus esforços para achar uma gravadora, um empresário te levou até hoje? O que aconteceu de extremamente relevante na tua carreira por tu estar focado em assinar com uma gravadora? Será que não tá na hora de tu abrir um pouquinho a cabeça e pelo menos considerar que existe outro caminho? A gente sabe que existe e tá mais do que provado que existe. E durante o workshop a gente vai te mostrar a base e os fundamentos desse caminho. E quem não perceber isso vai ficar pra trás. E se tu não faz parte desse grupo, parabéns. E se tu faz, parabéns por estar aqui, porque essa é a hora de se juntar ao nosso grupo. A gente está comprometido a formar os melhores artistas do Brasil, no sentido de os mais bem preparados, os mais conscientes do seu papel no mercado e no mundo. A nossa meta é transformar a carreira de 1000 bandas nos próximos 2 anos. E a pergunta que eu te faço é, tu quer que a tua seja uma delas? Se sim, continua acompanhando o workshop de cabeça aberta, cara, que com certeza tu vai sair dele bem diferente do que quando tu entrou, alinhado com uma nova forma de trabalho dentro do mercado musical. E se tu chegou aqui, eu tenho certeza que você quer ser um novo artista. E a gente tem 2 coisas muito importantes para te falar agora. Primeiro, se essa aula te trouxe uma nova perspectiva ou te ajudou de alguma forma, cara, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o quanto ela te ajudou, o quanto realmente te trouxe uma nova visão. A gente quer ver que tu realmente tá aqui, que tu faz parte dessa comunidade, te conhecer, ver que tu não é só mais um número dentro dos milhares de inscritos no workshop. A gente vai ler todos os comentários e responder o máximo possível. Se você tiver alguma dúvida, deixa um outro comentário aqui embaixo que a gente vai responder as principais dúvidas na aula ao vivo, terça-feira que vem, às 21 horas, horário de Brasília.
Segundo, se você quiser convidar alguém que faça parte do teu trabalho ou que sonhe esse sonho contigo, convida essa pessoa para assistir o workshop. Quanto mais pessoas entendendo esse processo todo, mais fácil vai ser a tua vida. E eu recomendo que tu faça isso o mais rápido possível, porque essas aulas não vão ficar muito tempo no ar, daqui a pouquinho a gente vai tirá-las do ar. Então parabéns por assistir, por estar presente. Se tu chegou firme até agora, tu tá comprometido com a tua carreira sim, você quer uma outra coisa sim, uma nova opção, uma nova forma de trabalho, e a gente gosta de falar com pessoas assim. Então se prepara, acompanha a gente nas redes sociais, porque hoje foi só o começo. Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula. Falou!